Olá! Olá! Muito bem-vindos mais uma vez, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, nossa oportunidade de pensar, né? Pensar a nossa razão de existir, pensar os nossos padrões, pensar as nossas vontades, os nossos anseios, né? Então, vamos dar continuidade a esse trabalho. Mas antes, convidando a cada um dos meus irmãos a se reunirem conosco em pensamento, né? Proporcionando uma corrente de vontade, uma corrente de propósitos e ambienta a nossa casa, onde é que estejamos nesse instante. E se você tem a oportunidade neste momento, separa um recipiente com água para você, para sua família, e vamos rogar a espiritualidade amiga que esteja conosco nesses instantes, preparando essa água, esse recipiente, para receber a medicação necessária a cada um de nós, para o nosso reequilíbrio, para o nosso refazimento físico, emocional e espiritual, né? Então eu chamo meus irmãos nesse instante, conduzindo-os pelo pensamento, a estarem conosco voltados para a espiritualidade, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, da saúde, dos desafios que se colocam no nosso dia a dia como forma de nosso engrandecimento. Quando exercitamos a criatividade, a paciência, a tolerância diante de cada um dos obstáculos. Estejamos todos orientados pelos nossos guardiões e que tenhamos o acesso facilitado a eles, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e as nossas ações. Sabemos com Jesus e com os espíritos amigos que os nossos pensamentos determinam as nossas companhias. E dessa forma, rogamos em prece, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. A gente falou no nosso último encontro, né, sobre Jesus no lar, né, sobre o papel de Jesus como o transformador das personalidades, como cada um de nós é responsável pelas suas ações para modificar. E uma das frases que ficou do nosso último encontro, né, que a gente sempre destacou bastante, era o lar como o exportador de caracteres, né? Seja o nosso lar um bom exportador, como Jesus falou lá, né? O pescador escolhe os melhores peixes, que nós possamos oferecer ao mundo bons peixes que partem aqui do nosso Criador e do nosso lar, o lar de cada um dos nossos irmãos. E eu me recordo também, ainda na continuidade desse encontro, né? Jesus falava da importância do lar, da sua mesa, né? Quando Pedro estava naquela conversação, Jesus deu continuidade àquela palestra, naquela conversa, dizendo: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova, né? Uma claridade nova, né? Quantos que procuravam Jesus naquele lar humilde, né? Para que ele fosse o consolador, que o curassem, que fossem aquele que desse o ânimo, né, às pessoas diante das suas agruras. E Jesus convida a Pedro para que eles distribuíssem a partir daquele ambiente uma nova claridade. Não é o assistencialismo apenas, não era apenas a cura das feridas e das chagas do corpo, mas era uma nova proposta de vida. E ele fazia a comparação: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu, simbolicamente. Nossa, né? A lindo. luz pelo céu, né? Pelos bons espíritos, pelos ensinos que a compreensão do reinado de Deus nos proporciona. Né? E ele fazia o convite a Pedro, né? Vamos fazer a partir desse instante, convidar os familiares para a prática, né? da conversa edificante, né? Ele chamava da palestra edificante, a expressão palestra vinha daí, palestrar era conversar, né?
E aí às vezes fala assim, viemos fazer uma palestra. Nada mais é do que um diálogo, né? Uma troca de experiências, um diálogo construtivo onde a ideia de um se soma à ideia do outro, não se sobrepõe. Não estamos aqui impondo condutas, nós estamos sugerindo reflexões e pensamentos que os nossos irmãos vão colaborar, vão contribuir, vão adicionar as suas próprias experiências, tornando uma nova experiência. A palavra que sai daqui não é a mesma que chega aos nossos irmãos, né, Rê? E é cada um de acordo com suas compreensões, necessidades e cabedal, né, vai enriquecer essas reflexões. E naquele instante Jesus convidava Pedro para a primeira prática do Evangelho no lar, né? Que é uma prática que nós, espíritas, temos muito cuidado, zelo em compartilhar, né? Em dividir, prestigiamos sempre em todo tipo de trabalho, em todo tipo de tratamento espiritual, a importância do Evangelho no lar, não como simples prática de leitura de um texto bíblico, de uma passagem, mas sim como oportunidade de reflexão, de união familiar, transformando a atmosfera da casa, da residência, a partir das conversas edificantes. Quando conversamos sobre as moralidades, quando conversamos sobre o procedimento de Jesus, Jesus como guia, como exemplo, nós estamos colaborando com a atmosfera espiritual da nossa casa, né? E quando a gente fala, por exemplo, de mesa, né, Jesus colocou a pedra, né? A mesa é o templo do alimento, né? É a cama do alimento. E nós temos muito zelo com os nossos lares, né? A gente pode ver esse alimento de uma forma muito mais ampla, né? A gente adentra as festividades natalinas esse mês, né? E muitos ainda temos o hábito da reunião familiar, a troca de alimentos, a troca de presentes, né? E que essa troca seja um tanto quanto melhor aperfeiçoada, que seja um objetivo mais nobre. Eu me recordo agora, nesse instante, da proposta de vida que a Joana de Ângeles nos convida na obra Amor, Imbatível Amor, né? Quando ela fala em objetivo de vida, um dos capítulos que ela dedica é a razão de viver, objetivo de vida, né? Como é que a gente está lidando ou percebendo a razão de ser da nossa existência? Como é que os nossos dias são aproveitados? Como é que o nosso tempo se realiza, se aperfeiçoa, né? E ela faz lá reflexões muito interessantes. A gente sugere a todos que tenham oportunidade, busquem essa obra, Amor, Imbatível Amor. As reflexões são profundas, né? E ali ela destaca ter um novo viver, ter uma nova experiência diante da vida. Não se está ali pregando a supressão de todo tipo de prazer, não é? Abstenção de comida, abstenção de bebida, abstenção do abraço fraterno, da troca energética. Não se trata disso, mas sim saber por que se faz. Estar presente no instante. Estar presente no instante, observar os pensamentos, observar os impulsos, os desejos que condicionam e determinam as nossas ações. Não é? Ali faz uma proposta de enriquecer-se. Não é discutir a vida por discutir, querer dar explicações para tudo. Isso é assim por causa disso, nessa razão, nessa proporção. Mas perceber no instante em que estamos o que está motivando a nossa conduta, né? E o objetivo de vida não pode ser visto, uma grande amiga falou isso uma vez, não pode ser visto como algo esotérico, como algo assim único, nem mesmo como algo único, né? O objetivo da minha vida é X. Não, mas o nosso objetivo da vida a nossa missão é determinada a cada instante, em cada momento, em cada local em que estamos. Não é? Se estamos no nosso lar, qual é a minha missão de vida no lar? Se estamos na casa espírita, qual é a minha missão de vida na casa espírita? No trabalho, da mesma forma, cada instante, em cada momento, qual é a minha missão de vida agora? Né? São primeiras reflexões que a mensagem me traz. Eu fico pensando que nós estamos dentro de um contexto, né, que essa questão de estarmos em torno da mesa
com as pessoas queridas, amadas, até isso a gente está comprometido, né? Assim, nesse contexto social a qual nós estamos vivendo. E de novo a gente voltando nessa questão de como é que eu estou lidando nesses momentos de que o meu hábito, né, a minha vontade são as festas, as reuniões, muitas vezes em torno de mesas fartas, no bom sentido, de termos ali uma variedade de alimentos, diferentes talvez dos alimentos do nosso cotidiano, nesse sentido dessa fartura, né? E aí como é que nós olhamos para a nossa vida nesse momento? E a gente conversa muito aqui em casa, principalmente por termos filhos ainda na fase da adolescência, e quem tem filho na adolescência sabe o quanto é desafiador trazê-los para o momento do evangelho, trazê-los para reflexões mais profundas, porque tudo eles questionam, tudo eles buscam questionar mesmo, se até mesmo para testar um limite, né? Até onde eles vão nessa fala, nesse exemplo, vai ter contrariedade, enfim. E quando a gente pensa então nessa mesa, nessa conversa para com todos, onde é que está a luz que vem do alto, se a gente está focado muitas vezes somente nesse alimento que vem da terra ou até mesmo do plano mediano a qual os nossos olhos estão habituados, né? O Evangelho e Jesus, ele faz um convite a Pedro, a todos que estavam ali com ele, mas também vem nos fazendo um convite ao longo das nossas reencarnações, dos nossos processos evolutivos, a olhar de uma forma diferenciada, né? Por isso que ele insistia em dizer: o meu reino não é deste mundo, né? O reino de Deus não é deste mundo. O reino de que eu falo, o reino do meu Pai, não é daqui. Então a gente vive esse momento, vive essa fase, mas a gente precisa ter uma abertura para que essa luz, que a gente vá se acostumando com essa luz chegando, essa luz, e a gente, conforme ela vai chegando, a gente vai tomando mais consciência, como Alan colocou, de todos os nossos deveres, de qual é a nossa missão, qual é o nosso papel mediante ao contexto da família, ao contexto social, enfim. Né? Então a gente vai se acostumando com essa luz, a gente vai se iluminando, né, com essa luz, e a gente vai iluminando também, conforme a gente vai adquirindo mais luzes, a gente vai iluminando os nossos caminhos e vai iluminando até mesmo as pessoas que convivem conosco. Quando Jesus então faz esse convite a Pedro, a gente ficou refletindo, né? Que convite será que Jesus poderia estar nos fazendo hoje, né? Nessa mesa que muitas vezes a gente está finalizando um ciclo de um ano com tantas perdas, né? Com tanto sofrimento, com tantas desilusões, mas talvez... E eu acho que não é talvez não, talvez assim, com certeza, né? Jesus nesse movimento todo de sofrimento, de rangeres de dente, né? De aflições, como ele mesmo disse, que chegaria esse momento e que nós precisaríamos estar preparados para reconhecer esse momento, permanecermos firmes para poder sair, sobreviver a esse momento de tantas turbulências. E aí, pensando nisso tudo, de novo a gente recorreu a Emmanuel, né? No mesmo livro, A Fonte Viva, só que agora em outro capítulo, no capítulo 56, Emmanuel, né, intitula esse capítulo como Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a gente começou, quando a gente estava discutindo, né, conversando aí a respeito desse capítulo que a gente está trazendo, né, o culto cristão nos nossos lares, a gente chegou à conclusão assim, né, nós estamos tão habituados a ouvir aquele que não nascer de novo não verá o reino de Jesus, a gente sempre aprendeu com a doutrina a olhar para essa frase como um princípio da reencarnação.
E Emmanuel faz uma interpretação mais profunda, trazendo até para a nossa intimidade mesmo, para esse dever, essa missão, como Alain colocou, para a gente descobrir qual é a nossa missão. Ele vai discorrendo, né, com as seguintes colocações: 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Então, Emmanuel nos faz uma pergunta de que ele coloca que nós tivemos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. E depois ele termina nos perguntando: o que é que nós temos então aprendido, renovado perante essas oportunidades? Em 365 oportunidades anualmente, né? Anualmente. Aí a gente até começou a colocar, né? Anualmente, 365 dias, a gente transforma então esse tempo num período de 24 horas de dia. 365 dias compõe o período de um ano. E o que nós aproveitamos das oportunidades postas para a gente nesse ano? Será que a gente só olhou a dor, só olhou a aflição, o isolamento? Ou será que a gente olhou todo esse movimento externo nos provocando, nos estimulando intimamente? E aí Emmanuel continua colocando: cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então ele vai do dia para horas. Cada hora é uma oportunidade de um reajustamento. Legal isso, né? Porque principalmente nós, né, os espíritas, colocamos, como você destaca, né? A gente vê nessa frase as oportunidades das reencarnações, e aí a gente vai falar, né? Olha, a gente traz de outras encarnações compromissos, vínculos, né? E que precisamos reparar nesta nova encarnação, reajustar as condutas, reequilibrarmos-nos com os irmãos que prejudicamos, tal. E fica tudo muito em abstrato, né? Fica. Por mais que a gente pense assim, a família é o ambiente propício, nós nos aproximamos daqueles com os quais estamos comprometidos, né? Mas fica sempre naquela expectativa do que virá, às vezes até na próxima encarnação, e não raras vezes a gente ouve a expressão, quando não mesmo as fala, dizendo assim, esse assunto fica para a próxima encarnação, não é? Ou carrega do passado, traz do passado, né? Então fica com o olhar ou lá atrás dizendo, o que foi que eu fiz para merecer isso, né? Estou aqui padecendo aquelas dores, meu Deus, né? Isso quando está resignado, por assim dizer, né? Ou fica lá no futuro esperando, né, as oportunidades vindouras, né? A nova experiência, a encarnação, o reino de Deus. Talvez aí com uma postura mais passiva, eu não estou fazendo muitos movimentos, porque eu sei o que eu estou passando, eu tenho que passar. Quase então contemplativo. Eu vou esperar. Tá, entendi. Quase contemplativo, né? Vamos passar por isso, né? E o Emmanuel está dando um belo puxão de orelha, dizendo, observa a sua hora, seu dia, né? No instante que estão as oportunidades. Essas oportunidades, na verdade, são as nossas necessidades evolutivas, né? Nós já falamos bastante isso em outros vídeos, e onde a oportunidade é um estímulo, é um convite para as nossas mudanças, né? E sem que a gente perceba, Emmanuel até coloca aqui que a gente pode criar, né, pesadas algemas com essas nossas histórias de desafetos. E se eu estou preso a esses desafetos, como é que eu estou aproveitando essa nova oportunidade de que eu estou a caminho, né, com aquele que eu estou desajustado, aquele que talvez eu descumpri uma lei e essa situação toda me provoca, no sentido de provocar, no sentido de me estimula a uma mudança, às vezes desenvolvendo paciência, às vezes desenvolvendo um pensamento de mais retidão, às vezes estimulando a minha vontade, eu preciso sair dessa situação porque ela está me deixando depressiva, desanimada. Ou seja, independente do que nos chega, porque para cada um de nós vai chegar de alguma forma, qual é a melhor maneira, né, de a gente sair
é trazer a boa nova para nossas vidas, né? E tudo Deixa começa... eu só realçar uma coisa. Eu acho uma frase muito importante essa, eu vou pedir para dar destaque, né? A cada um de nós vai chegar de alguma forma, né? É imperioso isso, não é? Todos nós estamos em oportunidade evolutiva. Se passássemos por uma encarnação ao largo, seria uma grande perda de tempo, anos de vida, né? Então, ter consciência de que a cada um de nós e a todos nós, em um determinado momento, em um determinado instante, o chamado vem, né? A oportunidade de cobrança, reparação, resgate, seja o que for, crescimento, e são nesses instantes em vigilante. Agora eu me recordei daquela parábola que Jesus propõe sobre as virgens desatentas, lembra? Quando elas saem para caminhar, levam as luzes, mas algumas delas não levam o azeite, não é? Aí aquelas que levam, quando o noivo chega, tem a luz. Então elas estavam atentas, estavam preparadas para um instante. Quando, diante da nossa deixa a vida me levar, eu estou refém desta vida, eu não observo as oportunidades, eu não me preparo para a vida, e quando o instante chega, eu não estou pronto, não estou apto. E aí você colocava aí, quando eu te interrompi, não é? Realçando, para todos nós vêm essas oportunidades, às vezes da forma mais inusitada, né? Às vezes sem que a gente se dê conta, com problemas físicos, com problemas de relacionamento, com um aparecimento de uma novidade, uma oportunidade que seja, uma mudança. As coisas sempre acontecem, em todo instante nos conduzindo. E se não tivermos municiados com o Evangelho, era nisso que eu te interrompia, a gente não vai estar preparado. Muito importante, por isso que a gente reforça novamente a importância desse evangelho nas nossas vidas, nos nossos lares principalmente, como o Alan também colocou, que é no lar que nós estamos refugiados, a nossa alma está refugiada, nós estamos sem possibilidades de muita expansão. E às vésperas do Natal, como é que nós estamos trazendo para a nossa mesa Jesus? Como é que nós estamos trazendo para o nosso lar esse culto que vai arejar, que vai provocar uma mudança do nosso modo de ver a vida, de compreender, de entender, trazendo bom ânimo, coragem para eu enfrentar essas vicissitudes que a vida me traz. E Emmanuel, eu vou finalizar a minha reflexão, porque eu achei bem legal que ele, dentro desse contexto do Renasce Agora, ele traz assim: o melhor antídoto contra o tóxico da aversão, pensando que todos nós precisamos nos ajustar e que o lar é onde está aí, nós estamos algemados aos nossos desafetos, né? Colamos um ao outro pela necessidade daquele ajustamento, daquele reajustamento moral a qual nós nos comprometemos no passado. Então, naturalmente, vem uma dificuldade, né? De criar uma sintonia com esse ser que nós estamos desajustados. Então, há nessa falta de sintonia, ainda nesse desajustamento moral, uma aversão, né? Porque nós nos aproximamos por afinidade, mas nós podemos sentir uma vibração de aversão pelo comprometimento que nós temos um para com o outro. E é engraçado que a gente, lendo Emmanuel, a primeira questão que vem, tem que amar, tem que perdoar. E Emmanuel fala que o melhor antídoto é a boa vontade. É muito legal porque a boa vontade, de novo ele qualificando a vontade, ela vai fazer com que, na verdade ela não, estou pensando aqui que estruturando o pensamento na boa nova, como o Alan começou a colocar, né, trazendo novas luzes, ressaltando aí a fala de Jesus, quando ele convida Simão Pedro a trazer novas luzes, novos entendimentos para as relações, para as conversações, para o nosso pensamento, nós vamos estar estruturando então o nosso pensamento com outros valores, com outras qualificações. E a partir do momento que a gente tem esse novo olhar, esse novo ponto de vista agora com o ser espiritual que nós somos, nós temos vontade de fazer diferente, porque nós compreendemos.
Eu acho que isso é bem interessante. E renasce, aí Emmanuel nos faz um convite. Renasce agora, nós não estamos de novo relembrando o nascimento de Jesus, trazendo a boa nova, trazendo a sua luz para o mundo. Então renasce agora em teus propósitos e ações, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Olha que interessante, vencendo a nós mesmos no tempo. Eu me desdobro então nesse tempo. Legal, né? Muito legal, muito mesmo. E o aspecto prático sempre destacado, né? No dia a dia, na renovação da conduta, do pensamento e da vontade, agora colocando dessa forma, a oportunidade de crescimento, de expansão, de aprimoramento. Quando a gente fala de amar, né? Você bem colocou, né? Quando a gente fala de amar, parece estar longe, né? Amar o próximo, amar o inimigo. Chegaremos lá. Indubitavelmente, é o nosso destino, a nossa fatalidade é sermos perfeitos, né? Vamos amar incondicionalmente. Enquanto isso não chega, boa vontade é um bom começo. Né? Sim, porque nós temos que construir isso, vamos né? Construir novos caminhos, né? Construir esse caminho. Então, a boa vontade no dia a dia, boa vontade com o filho que traz o desconforto, boa vontade com o pai que às vezes se mostra ignorante, boa vontade com o parceiro que não corresponde aos seus ideais ou fantasias, né? Imagens que a gente amolda às nossas vontades. Então, boa vontade. Vamos começar com a boa vontade para com todos, né? Boa vontade aos homens na terra. Forcei um pouco no ensino. Que Jesus possa estar nos nossos corações, nos nossos lares, nos nossos pensamentos, para que um dia nós possamos de fato ter todas essas conquistas e que Jesus possa estar nas nossas ações. Como Paulo já disse, eu não sei se Jesus está em mim, né, ou se eu já sou Jesus, porque ele já alcançou essa condição de trazer tanto para a sua intimidade, fazer tantas reflexões, construir essa moral em si, que ele desdobrou o tempo e ele já é o que Jesus foi de exemplo para ele e que é para todos nós. Então nós vamos encerrar hoje pedindo para que vocês possam depois tomar as suas águas, que cada lar possa ser visitado por Jesus, que Jesus possa ser lembrado mais do que nunca nesse mês onde a gente comemora o seu aniversário, trazendo as suas vibrações amorosas para nós, mas também para um mundo que está precisando tanto de alegria, de consolo, de esperança, de luz em suas vidas. Então nós vamos encerrar com uma música espírita, nós vamos projetar aí para você um vídeo e desejamos que a melodia dessa canção possa elevar os nossos corações, os nossos pensamentos e que nós possamos expandir esse amor de Jesus a todos os lugares. O nosso muito obrigado e até! Feliz Natal a todos! Ou seja. Luzes do Natal, Ano Novo vem, nossas vestes claras, nossas moradas também. Foguetes no céu assustam os animais, votos de progresso, amor, beleza, fraternidade, paz. A luz que trazemos também brilhar, nossa casa mais bela estará. A bondade brilha, o amor brilha. Que linda ceia teremos.
alturas teremos um clarão maior, faremos o clarão de milhões de irmãos a subir ao céu. Foguetes no céu assustam os animais, fotos de progresso, amor, beleza, fraternidade e paz. Se a luz que trazemos também brilhar, nossa casa mais bela estará. A bondade brilha, o amor brilha, que linda ceia teremos, luzes das alturas teremos.